Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode bater as palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja, nós vamos agora prosseguir a mensagem que vai estendendo até domingo. Situações que são comuns tanto à raça adâmica, ou ao cristão também, ou até ungido, e como devemos agir. Mas o resultado que é diferente. 4 situações que são idênticas: a tribulação, a perplexidade, o ataque de perseguição e também ser abatido. Então vamos ler novamente lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 8. Já foi feita a primeira mensagem e agora nós vamos ler, porque também a perplexidade é idêntica a quem não serve a Deus e a quem serve, até aos ungidos de Deus. Então vamos ler 2 Coríntios 4, verso 8. Então diz o seguinte: em tudo somos aflitos, ou vem a tribulação, mas não derrotados ou angustiados. Em tudo somos perplexos, ou vem aquela dúvida dos acontecimentos, que é outra tradução, mas isso não vai nos desanimar. Perseguidos em tudo, mas não ficaremos desamparados. E muitas vezes feridos ou abatidos, mas nunca destruídos. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, então foi já iniciada esta fase da semana, que há situações que são idênticas a todos nós aqui na terra. Quem serve a Deus, quem não serve, está sujeito a essas situações, que é a tribulação, perplexidade, e muitas vezes vem o ataque de tal forma para destruir, ou a tentativa de nos abater ou de nos reter. Essas situações são idênticas a todos. A diferença é o resultado que vai ocorrer com um cristão. Então foi lido ontem, o próprio Jesus falou que nesse mundo então seremos aflitos ou teremos tribulação, mas ele mandou manter o ânimos, e aí então a vitória vai se completar. Então o cristão ele tem que ser igual um atleta que está numa competição. O atleta não treina só para o dia do jogo ou o dia da corrida, como Paulo escreveu, mas o atleta ele se abstém de muita coisa para na hora da competição ele estar apto a competir. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se queremos vencer as tribulações, temos que manter todo dia preparados, animados. Qual que é o ânimo? Vir na igreja, orar, adorar a Deus, ajudar o próximo, sempre aquela prática diária de ânimos a Deus. Porque na hora que vier a tribulação, o que vai ocorrer? Nós vamos ser levados a ser vencedor. Mas se nós não mantemos o ânimo diário, na hora que vier a tribulação, a tendência é parar tudo e concentrar no problema. E aí então que vai ficar igual o ímpio, ou quem não tem a unção de Deus. Consequentemente, não adianta falar que crê ou que serve a Deus, e não adianta nem chorar, porque Deus não tem compromisso com ninguém, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então Deus fica nos observando se ao crermos nele, mantemos o ânimo diário de servi-lo. E na hora que vier a tribulação, a aflição, vamos manter o mesmo ânimo. E logo a unção de Deus vai manifestar e vai produzir resultado de bênção. Então pode ter certeza, mesmo ungido, tem situação que virá idêntica ao ímpio, que é momentos que vai vir uma aflição, uma tribulação, algo que vem chocar contra nós. Mas se manter o ânimo, a vitória vai vir. O problema é que os cristãos não mantêm o ânimo diário. Você pode notar, as pessoas envolvem com esporte, com muitas coisas da terra, ou com programação de academias, sempre a pessoa mantém lá um script,
ou seja, um programa de manutenção. Mas para as coisas espirituais, não. A pessoa tem altos e baixos, e na hora que vai competir, se a pessoa mantém o treinamento, ele vai sair bem. Mas as pessoas esquecem que no mundo espiritual é a mesma coisa. Por isso que na hora da tribulação, a pessoa tende a chorar, desesperar e falar: cadê Deus? Onde está a igreja? E Deus me abandonou? Não, é porque a tribulação é idêntica a todos. O resultado que é diferente, se a pessoa manter o ânimo diário. Então nunca deixe de adorar, orar, de buscar, de ser fiel a Deus todo dia. Porque na hora da tribulação, se você manter o ânimo, a vitória vai vir, a unção vai manifestar. Agora veja bem outra coisa que é idêntica, que é a perplexidade. Qual é o exemplo que é dado muitas vezes? Então voltemos lá no livro de Josué. Então a Bíblia declara que Moisés não era mais o líder de Israel. Ele foi levado para a glória eterna. Ficou então Josué para colocar Israel dentro do território da terra prometida, chamada Canaã. Mas Josué então ele fica perplexo. A perplexidade, ela é traduzida também como uma certa dúvida ou uma certa situação de incerteza ou de insegurança diante de algum acontecimento, ou diante de algo que não sabemos como ir adiante. Então Josué ficou perplexo, ou desanimado, ou o desânimo queria dominar. É a sequência do que ocorre. A dúvida gera isto. A dúvida vem da perplexidade, a dúvida gera desânimo, as duas coisas caminham juntos praticamente. Então na hora que Josué é o sucessor de Moisés, ele fica paralisado, perplexo, sem rumo, e então ele fica ali sem saber o que fazer. Mas o que ocorre? Ele era ungido, mas então Deus fala com ele: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Veja, as coisas caminham quase idênticas. Não te falei que essa terra prometida foi dada a Abraão para o teu povo? Então não desanime, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante. Ou seja, não deixa a perplexidade dominar, ou o não saber o que está lá na terra prometida te abalar. Mas esforço, tem bom ânimo. Na realidade, Josué já sabia muito da terra prometida 40 anos antes. Ele já estava com 80 anos, e nem envelheceu. Ele já sabia o que tinha na terra prometida, que eram os gigantes, filhos dos gigantes. Aquela situação muitas vezes, de falta de fé de Israel, levou eles a ficar 40 anos no deserto. Aquela situação de dúvida. Mas naquele período Josué não duvidou, ele falou: tem bom ânimo, vamos adiante. Mas passa 40 anos e ele volta, e agora ele está duvidoso. Por que isto ocorreu? Porque essa situação de antes não ter dúvida e perplexo, e agora ele ficou duvidoso. Por que isto ocorreu? Então veja bem que há um versículo que declara que a demora da bênção, ou a espera da bênção, ela tem que estar muito clara para nós, porque a demora da bênção faz o coração endurecer ou gerar dúvida, a demora de uma bênção. Mas se a espera da bênção nós aplicarmos a adoração a Deus, isso não vai ocorrer. Então veja bem o que ocorreu com Abraão. Demorou 25 anos para nascer o filho da promessa. Ele já estava velho e quase centenário, mas ele creu contra esperança, ele adorou a Deus os anos todos esperando, e chamava a existência, a bênção, como já existisse. E aí então ele não ficou perplexo, a dúvida não instalou nele.
e Deus pôde cumprir a palavra. No caso de Josué, o tempo passou, 40 anos. E na hora que ele tem que entrar em Canaã, vem uma certa dúvida, uma perplexidade, ou fica aterrorizado do que está lá dentro. Mas mesmo assim, ainda Deus fala: Josué, esforça, tem bom ânimo, não paz, não te espante, medita a minha palavra, vai adiante, vai conquistar. Então, ele vence isso. Então, veja que muitas vezes tem coisas que nós não sabemos como agir. Algo que é estranho, algo que é obscuro para nós. Situações de perplexidade, situações novas para nós. Mas, como a unção vai resolver? A perplexidade, então, é vencida dessa maneira, adorando a Deus, mantendo o ânimo e chamando a bênção como já existisse. Isso foi o que ocorreu com Abraão, que está em Romanos capítulo 7. No caso de Josué, ele ficou perplexo, mas Deus o traz de volta e relembra ele o que ele era antes. E manda ele esforçar e ter bom ânimo, não pasmar, quer dizer, não ficar preocupado com o que está desconhecido lá, mas animar. Então ele anima, se volta para a palavra e Deus tem como operar na vida dele. Então veja bem, mesmo Josué ungido, ocorreu isso. Mesmo Abraão teve que esperar, mas ele não deixou a dúvida o dominar. Ele creu contra esperança. Ele é um dos exemplos de uma pessoa que não estava vendo a bênção, mas chamava a bênção como já existisse. Então aí a unção foi liberada e o filho pôde ser gerado, que era Isaac. E o filho da promessa, o filho que Deus tinha como herdeiro para cumprir, cumpriu. Então tem situação que vai ocorrer mesmo. Vem a tribulação, devemos manter o ânimo. Vem coisas que nós não sabemos o que está atrás dela, como que vai ocorrer, como que vai ser, e muitas vezes vem uma situação que ficamos pasmados, ou sem rumo. Como vai ocorrer as coisas? O que vai operar? Então nós não temos que deixar a situação nos dominar, porque no mundo é assim, as pessoas ficam preocupadas, desesperadas, aflitas. Veja como que está o Brasil. As pessoas estão perplexas. O que vai ocorrer do desemprego? O que vai ocorrer da economia? Será que o governo vai reter o dinheiro que está guardado nos bancos? Aumentará o desemprego? O que vai ocorrer da política? Será que os militares vão fazer uma nova revolução e vai dominar o Brasil de novo? Então isso chama perplexidade. As pessoas ficam sem saber e supondo coisas. O que vai ocorrer? Se vai melhorar? Se vai resolver? Se as questões vão piorar? O que vai ocorrer? Então essas questões são comuns a todos, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus. Como? Diante da perplexidade, nós vamos adorando a Deus. Falou: Senhor, eu creio na palavra, eu creio que a vitória já foi dada, o milagre já foi liberado. Vou adorar a Deus que a promessa dele vai cumprir. Não sei como, mas vai cumprir. Então adore a Deus, chame a existência. Eu creio que em breve Jesus já vai voltar, creio que em breve a igreja vai ser arrebatada, creio que em breve estaremos na glória eterna. Então isso vence a dúvida, as perplexidades ou as incertezas. E consequentemente, você não vai ficar desanimado. O desânimo vem diante da situação que não sabemos o que vai ocorrer. Mas muitas coisas nós já sabemos que vai ocorrer. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Aplica-se isso, adore a Deus. Como Abraão. Deus já tinha falado que nasceria o filho da promessa. Então, ele chamava à existência o nome do filho, mesmo que demorou 25 anos. E a promessa cumpriu. No caso de Josué, Deus já tinha declarado que aquela terra era de Israel. Atrasou 40 anos porque aquela geração de Josué não creu
e ficou falando: está cheio de gigantes, vamos morrer lá. Então a geração de 21 anos para baixo morreu tudo no deserto, menos Josué e Calebe, que Deus poupou eles 40 anos e teve que esperar até o último incrédulo morrer. Mas ocorreu que Josué deixou o tempo passar, e na hora que passa 40 anos, Josué, ele não adorava a Deus, ele não chamava a existência, ele não se via morando dentro da terra prometida, porque ele conviveu no deserto com os incrédulos. Mas na hora que ele tem que assumir a liderança, então ele sente o baque. E agora? O que está lá dentro daquela terra? Tem gigante ainda? Como que vai ser? Mas Deus faz de tudo para ele sair da perplexidade, da dúvida. Fala: Josué, esforça, tem bom ânimo, não paz, não te espante, não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo. Então ele relembra a palavra e começa então a adorar Deus. Ele começa a falar: realmente essa é a promessa, essa terra eu já aguardo ela há 40 anos, então já é nossa. Então aí o ânimo voltou, então ele venceu a dúvida voltando para a palavra. Mas o ímpio, na hora dos problemas, na hora das dúvidas, na hora das incertezas, a pessoa fica supondo muita coisa. O que vai ocorrer, o que vai ser, como que vai mudar, vai piorar, e cada vez vai piorando mais, porque as pessoas na perplexidade tendem a só declarar derrota, e aí a pessoa desanima. Mas o cristão não, o cristão na hora da perplexidade ele tem que chamar a existência as bênçãos, já agradecer, já ver a vitória. Caso não tenha uma visão da bênção, mas nós temos a visão da palavra, então falamos: ó Deus, não sei o que ocorrerá nessa semana, nesse ano na nação, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus está voltando, que em breve ele vai arrebatar a igreja, que é o melhor. Então eu vou adorar a Deus, vou viver hoje como último e bendizer a Deus. Então aí você não fica em dúvida e o desânimo não te domina. Você é fervoroso, você torna a ficar animado de novo na promessa de Deus. Ocorreu também com Davi. Davi estava espalhando-se as fronteiras de Israel, ou aumentando as fronteiras. Mas aí Siclag, o acampamento, é atacado. Eles voltam, os amalequitas levam todo mundo como reféns, os idosos, as mulheres e crianças. Vem os valentes de Davi e quer matá-lo, e falou: Davi, Deus não te revelou que o acampamento seria atacado? Davi começa a chorar também, desesperar, os seus valentes querem apedrejá-lo, e fica aquele desânimo, aquela dúvida: o que ocorreu com as famílias, com os filhos, com as mulheres, com os idosos, todo mundo em dúvida, e até os valentes de Davi querem matá-lo. Uma perplexidade. Ocorreu até com o ungido Davi. Mas o que Davi faz? Ele para de chorar, ele para de ficar ali lastimando, ele para de pensar que morreu todo mundo, raptado pelos amalequitas. Ele veste a estola sacerdotal, consulta o sacerdote e ora a Deus e busca a Deus e fala: ó Deus, quero saber o rumo a tomar. Então Deus fala com ele: Davi, ninguém morreu, vá por esse caminho, vai recuperar todos e destruir os amalequitas. Então ele volta ao ânimo. Como que ele volta ao ânimo? Ele fala: tu me colocou Davi como rei, para Deus ser louvado nessa terra, para o louvor ser estabelecido na terra. Tu me colocou nessa terra para o nome de Deus ser exaltado e não envergonhado. Então ele se volta para a palavra. Então aquela dúvida acaba, e o desânimo e a perplexidade, e Deus volta a falar. Então é a mesma coisa hoje. Tem coisas que vêm de supetão para nos trazer dúvida, ou cobrar de Deus, ou pensar que Deus abandonou. Não, é comum a todos. Tem coisas que são comuns ao ímpio e ao justo, tanto a tribulação como perplexidade, situações que vêm para tentar nos levar a ficar desanimado ou abatidos.
Mas não, aí nós temos que focar nas promessas, ou promessas individuais, ou promessas que já são da igreja, e declarar que crê nelas e pronto, e renovar nelas. E aí o ânimo volta, e Deus tem como falar. Então, se não houver uma promessa individual, use as promessas da igreja, da palavra de Deus, que o ânimo volta. Porque se não tiver ânimo, Deus não opera. A unção não é liberada no desanimado. A unção não é liberada se a pessoa estiver abatido, mas na pessoa renovada. Tanto que na hora que Davi se levanta em ânimo, e não está mais abatido nem chorando, aí é que Deus fala e dá o caminho que ele tem que saber trilhar. Porque ninguém sabia aonde os amalequitas levaram o povo de Siclag, o acampamento. Não havia, como hoje, a tecnologia de satélite, de GPS, para localizar onde estava o inimigo. Só havia o Espírito de Deus para falar. E havia vários caminhos que poderiam ter ido. Não havia pista nenhuma. Mas aí o Espírito Santo fala, vai por esse caminho, que lá na frente encontrará lá os amalequitas e recuperará todo mundo. E também vai destruir o inimigo e vai tirar a riqueza deles. Então o ânimo voltou. A unção funcionou dessa maneira. Então no dia de hoje nós vamos orar para isso, nos preparar diante das perplexidades, das dúvidas que podem surgir de uma hora para outra, dúvidas na economia, dúvidas que pode vir na vida profissional, ministerial, situações que muitas vezes não sabemos o rumo a tomar, porque muitas vezes tem situação que não sabemos por onde ir, ou que vai vir contra nós. E tem situação que é idêntica para o ímpio e para o justo. Mas aí nós temos que nos renovar nas promessas. O ânimo manter e tirar o desânimo. E não ser derrotado de maneira alguma. Então essa é mais uma fase de como que a igreja deve reagir para ser mais que vencedora. Amém? Então essa é a palavra e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé. E vamos então orar ao Senhor nosso Deus. E amanhã então segue mais uma fase desta mensagem, que é: por que vem perseguição para nos matar? Como foi muitas vezes contra o apóstolo Paulo, e como que ele reagiu. Por que que Deus deixou vir até perseguição mortal, e mesmo assim Deus mudou a história? Então segue amanhã a mensagem. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos nessa semana até domingo, nas situações que são comuns ao ímpio e ao justo de Deus, que não tem como evitar e nem fugir delas, mas o resultado final que faz a diferença para o cristão. Ó Deus amado, ó Deus querido, tem situações que são tribulações que virão mesmo, mas Jesus falou para ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos a tribulação que vier. Ó Deus amado, tem situações também que virá de tal maneira para nos tornar perplexos, sem rumo, ou sem saber como proceder, e nem Deus vai falar nada, como ocorreu com Davi. Mesmo sendo ungido e profeta, Deus não revelou nada para ele do ataque que viria a Siclag. E assim Deus aguardou como Davi reagiria, como também Josué, ao entrar em Canaã, depois de 40 anos esperando, a perplexidade veio. Josué quase desanima de tudo, mas Deus vai orientando a chamar as bênçãos, a se animar na promessa, nas palavras, como também até Abraão, que a própria mulher dele zombava. Sara falava: estamos velhos, você já quase centenário, da onde vai vir um filho? Não há como, estamos estéreis. Mas Abraão, ele chamava o nome do filho sem ter o filho. A perplexidade, a dúvida não instalou nele, instalou na mulher dele, mas Abraão não. E ele creu contra a esperança, e por isso é chamado pai da fé. Ó Deus amado,
nos ajuda em cada circunstância a entender como a palavra funciona, porque tem situação que não terá como evitar, mas terá o resultado final diferente se agirmos dentro da palavra. Ó Pai, opere nesta noite, nesse dia de hoje, que é a campanha que está seguindo até domingo. Opere em todos nós, ó Pai, diante de qualquer circunstância. Nos ajuda a nos enquadrar na Tua palavra, nas Tuas promessas. Mesmo servindo a Deus, tem coisas que vai ser idêntica até o ímpio, mas o ímpio vai agir sempre voltando-se para a derrota, sempre reclamando, desesperado e tomando a atitude errada. Mas o cristão, diante de questões idênticas, vai agir dentro da palavra, e o resultado será de vitória. Louvado o nome de Jesus. Confirmai abundante vitória para todos em mais esse culto, em mais esse dia de oração. Nos perdoa, Pai, todo pecado, toda negligência, toda carnalidade, todo mal, ó Pai. Não deixa o pecado cauterizar em nós de maneira alguma, porque podemos até errar, ou fracassar, ou pecar, porque não há um justo sequer. Mas não podemos deixar o pecado cauterizar a nossa mente, as nossas emoções, o nosso procedimento. Temos, ó Pai, que reagir ao pecado com ódio, com revolta. Se houve engano, que ele não cauteriza a nossa mente, mas haja o genuíno arrependimento para não cair mais no erro, irmos adiante, nos aperfeiçoando diante da tribulação, diante da perplexidade, diante dos ataques, diante das labutas e lutas e sofrimentos. Nos ajude, ó Pai, a preferir viver na unção de Deus. Confirmai abundante graça para todos, vida abundante para todos, um milagre sobre todos em mais esse dia de hoje, em mais esta reunião. Pai amado, e amanhã segue esta campanha que vai até domingo. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra, a fazer a Tua vontade, a cumprir o que Tu pede, a cumprir o que Tu ordena. Muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia e a todos que vieram. Como a palavra ordena, orai para que o vosso Senhor não volte no inverno. E nós oramos, ó Pai, porque se Tu deu esse alerta, indica-se que o inverno pode ser um sinal da volta de Cristo, porque Ele mesmo falou, orai ao Pai para que não se dê no inverno, porque existe então a grande probabilidade disto ocorrer, caso a misericórdia de Deus seja tão grande para com o Teu povo. Mas se Jesus deu alerta, é que pode haver então essa questão do tempo do frio com a volta de Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós, opere ricamente sobre os fiéis, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Abençoa todos em mais esta reunião. Nos ajuda mesmo a andar na unção do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas louvando o nome de Jesus.